Graça e paz, irmãs queridas, irmãos queridos também, que venham assistir, né? Nós estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui com vocês. No vídeo anterior, eu sugeri que vocês lessem, né? Até falei que era tarefinha, Hebreus, lesse todo o capítulo 12 de Hebreus. É um capítulo onde o autor, ele traz vários ensinamentos. Ele fala sobre perseverança, ele nos mostra que Jesus é o nosso exemplo de perseverança e por isso nós não devemos tirar os olhos de Jesus. Ele nos fala que a dificuldade vem para todos. Ele nos admoesta a evitar qualquer raiz de amargura. Ele nos exorta à santidade e muitos outros preceitos para as nossas vidas. É um texto muito rico e nós podemos aprender muito com ele. Então, por isso que eu sugeri que vocês lessem esse salmo, Hebreus 12. E se você não leu essa semana, leia e vá pausadamente, você vai percebendo quão rico é esse texto. Vamos estar orando? Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntas aqui em nome de Jesus, Pai. Porque o que nos une, Senhor, é a fé em Jesus. O que nos une, Pai, é o teu amor. Então nós rendemos graças a Ti, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Que esse estudo da Tua Palavra venha, Senhor, nos fortalecer. Que cada uma de nós possamos ler a Tua Palavra e com disposição de praticá-la, Senhor, de ensinar outras vidas. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Peço também agora, intercedo pelas vidas, ó Pai, que estão nos hospitais, Senhor, nas UTIs, Senhor, em casa, em tratamento, Senhor, dessa Covid. Oh, Pai, tenha misericórdia do teu povo, ó Pai. Tenho certeza que muitos nomes estão sendo citados agora. Alcança com a tua misericórdia, alcança com teu amor, com teu poder, abençoa, Senhor, alcança com a sua bênção da cura na vida dessas pessoas, ó Pai. Oh Deus, cuida de nós. Vem Espírito Santo agora nos dirigir, nos fazer entender e compreender a Tua Palavra, que possa ser canal de bênção para muitas vidas. É o que eu peço, o que eu já agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. No vídeo anterior, nós vimos que nós podemos, melhorar, que nós podemos transformar o nosso coração em terra boa. E para isso nós precisamos ler a Bíblia, mas com disposição de obedecê-la, aceitando as correções, a repreensão, a educação, compartilhando esta palavra com outras pessoas. E o colocar a palavra de Deus em prática, isso traz bênção para a nossa vida. E está na Bíblia essa promessa. Então vamos ver lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 25. Mais uma vez, Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 25. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. Pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior. E alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. E lembre-se, coloque em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem. Pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto num espelho.
E depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Que é promessa, né? Mais gostosa, mais abençoada para nossas vidas. E o que nós precisamos é colocar em prática a palavra de Deus. E essa semente aqui fala da semente, né, que foi plantado nos nossos corações. Essa palavra maravilhosa, ela precisa produzir fruto para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus, né? E se quisermos crescer e frutificar em nosso relacionamento, precisamos ouvir e entender o que Ele está dizendo. E então, no vídeo passado, nós vimos o primeiro passo. E o primeiro passo é orar. Pedir a Deus que me ensine enquanto leio a sua palavra. Pedir para que o Espírito Santo venha me dirigir, venha, né, me convencer do pecado também. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia com uma atitude. Eu já tinha dito, mas vou repetir. A atitude é dessa: Senhor, obrigado por ter me dado a sua palavra. Ajude-me a ouvir, a entender o seu amor e a obedecer os seus mandamentos. Então, nós precisamos ter essa atitude quando lemos a palavra, agradecer pela palavra, pedir para o Senhor nos ajudar a ouvir, a entender, né, o seu amor e obedecer a sua palavra. O segundo passo fala para a gente assim: leia a passagem 2 vezes, devagar. Com frequência, a segunda leitura de uma passagem revela muito mais do que a primeira. Então, nós lemos a primeira vez, lemos uma segunda, né, pausadamente, para que a gente possa ir assimilando essa palavra, trazendo ela para dentro de nós. O terceiro passo é: leia como se Deus estivesse falando diretamente com você. Muitas vezes tem passagens que dá para você até colocar seu nome. Então, coloca seu nome ali, falando diretamente para você. Procure sempre a aplicação pessoal. O que eu posso aprender com essa passagem? Há alguma promessa para reivindicar de Deus? Aí eu pergunto assim: o que é reivindicar? Reivindicar a gente procurando dicionário, né? É recuperar, é readquirir, é assumir, né? Assumir a promessa que Deus deu para a gente. Vamos ter exemplo dessa parte de Tiago que nós lemos, né? Lá no versículo 25. Entretanto, vou ler mais uma vez: entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Então, eu posso reivindicar, eu posso recuperar: Senhor, eu quero ser abençoado, mas eu quero praticar a tua palavra. Então eu posso pedir isso para o Senhor, né? Assumir esse compromisso de obedecer a palavra. E eu posso, outra perguntinha quando eu estiver lendo: há um mandamento a cumprir? Qual é o mandamento que nós vimos aqui, né? Que nós precisamos colocar em
prática, né? Que a gente precisa se alegrar com a palavra que foi implantada nos nossos corações. Então, isso é um mandamento a seguir, pôr em prática, né? O exemplo a seguir, a gente tem tantos aqui na Bíblia, né? O exemplo de cada um dessas pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo e deixaram a sua mensagem, né? Aí fala assim para mim, nesse texto que eu estou lendo, há algum pecado a evitar? Então, isso é cada texto que a gente for lendo, então a gente vai lendo pausadamente, nós vamos lendo 2 vezes. O primeiro passo é orar para a direção de Deus, né? O segundo é a gente ler a passagem lentamente 2 vezes, né? E para Deus ir revelando para nós a sua vontade. O terceiro passo é ler como se Deus estivesse falando comigo e procurando colocar todas essas questões, né, que eu apresentei aqui para vocês. Aí o quarto passo, procure anotar seus pensamentos para não esquecê-los. Anote também qualquer coisa que não consiga entender e pergunte a um amigo cristão sobre o assunto. Que gostoso anotar na Bíblia, né? Quantas vezes a gente tem textos anotados nas nossas Bíblias, e quando você pega assim que você lê, você lembra até da pessoa que trouxe a mensagem, se foi num culto. Então tem ali anotadinho a data, né? Então é muito importante. A gente que brinca, às vezes a gente tem Bíblia mais antiga, né? Fala que a Bíblia é ensinada. E quando a gente pega uma Bíblia nova, a gente começa a marcar, a colocar de lado as observações. Tem Bíblias agora que tem até uma parte para você colocar as observações. Então, anote, porque a nossa cabeça, nosso pensamento às vezes foge, né? Então é bom a gente deixar ali, tá? Então, eu gostaria que a gente treinasse para isso, mas para a gente treinar, a gente precisa se esforçar para a gente estar conseguindo fixar a palavra na nossa mente, fixar no nosso coração, né? Então, ler a Bíblia, esses são os 4 passos que eu passei para vocês, né? E ler a Bíblia diariamente nos ajudará a crescer em nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu vou aprender quem é meu Pai, eu vou aprender o amor dele por mim, eu vou aprender que eu posso pecar, eu peco, eu sou pecadora, mas eu tenho um Deus maravilhoso que, se eu confessar, tem Jesus, né? E isso eu vou aprendendo a reivindicar para a minha vida, porque está a promessa, Senhor, o Senhor falou assim, que se eu confessar os meus pecados, Jesus, ele é fiel e justo para me perdoar. Então, você vem de aprendizado, vem de você ter essa intimidade com o Pai. E se você vai ter essa intimidade só a partir do momento que você falar com Ele em oração e Ele falar com você através da Bíblia. Então, para a gente entrar em ação, separe alguns minutos cada dia para ler sua Bíblia e pensar sobre o que Deus está lhe falando. Separe 10 minutos para você estar orando. Nós aprendemos com a Shirley esse tempo, é orar sem cessar, né? É orar agradecendo, é pedindo, né? Mas sempre estar em oração. Então nós precisamos, separa 10 minutos para você estar orando. Depois mais 10 minutos para você estar lendo a palavra. Você vai ver que vai passar muito rápido, você vai começar a aumentar, mas você tem que se esforçar para começar, né? Você precisa reservar um tempo especial para isso. Marca uma hora,
fixa uma hora, né? E logo pela manhã é o melhor horário que tem. E às vezes você pode acordar um pouquinho mais cedo e a gente tem experiência disso. Quando às vezes o soninho quer deixar a gente mais na cama um pouquinho, não levanta, não tem aquele momento de intimidade, parece que o dia não rende. Porque você não teve aquele momentinho de você estar junto do Pai. Então, é muito bom se você logo pela manhã marque um horário fixo, né, como eu falei, se esforce para cumprir e não se esqueça de anotar no seu caderno. Anote, já é muito. Quem tem esse costume de fazer diário espiritual, desse dia a dia, é muito, muito gratificante. Tenho alguns guardados, né, comigo. Esses dias eu achei uns diários meu, né? É uma agenda, né, que eu ia anotando. E foi do tempo da mãe doente. E muitas vezes eu escrevia de madrugada e eu ia fazendo. E eu via aqueles meus pedidos que eu fiz, o que Deus falava através das meditações. Então é um tempo, não é perdido. É um tempo de aprendizado na nossa vida espiritual, né? E aí eu falei para vocês, não se esqueça de anotar no seu caderno, né? E não se envergonhe de perguntar para algum amigo, irmão, né? Para o pastor, para uma pessoa que tenha um amadurecimento, né? Que está mais experimentado, pergunta para ele, tira sua dúvida. Porque também... se ele não souber, vocês vão caminhar junto e vão descobrir juntos, né? Porque tem muitas coisas que também a gente não sabe, que muitas pessoas não sabem, mas tem a boa vontade de buscar, né? Às vezes sabe até onde está, mas não lembra no momento, não, depois eu te falo. Mas não deixe de anotar, de perguntar, né? Porque isso faz a gente crescer na fé, né? E eu sei que às vezes é difícil para vocês fazerem tarefas, às vezes esquece, né? E a nossa classe, né, da Nova Jerusalém, na igreja, eu sei que não são de pessoas muito novas, tem as novas, né? Mas às vezes é difícil a gente tirar um tempo para a gente estudar. Mas eu gostaria de deixar com vocês para a gente pôr essa teoria, tudo que nós falamos em prática. Eu gostaria que você anotasse essas perguntas. Eu vou estar passando, né, no grupo da classe, no Zap, eu vou estar passando essas perguntinhas, né, essa lição. Experimente fazer, se esforce para fazer. Não vai ser apresentado, mas a gente vai poder, mesmo sendo um vídeo gravado, a gente pode estar compartilhando. Então, por favor, anote, né? Vai estar esse texto, né? É Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, tá? Você vai seguir os passos. Você vai primeiro orar, pedindo para Deus, né, que Ele, agradecendo a Ele primeiro por Ele ter dado a palavra, pedindo para Ele te ajudar a ouvir, a entender, né, o seu amor, o amor de Deus por você, e aí que você quer obedecer. Então, pegue seu caderninho, né, e vá fazer. Então você ore, leia a passagem 2 vezes, tá bom? São o 38, 39, 40, 41, 42, 5 versículos. Ore, leia a passagem 2 vezes, pense sobre o significado. Se você tem mais de uma Bíblia, em versões, traduções diferentes, experimente na nova versão, né? na Bíblia Viva, na NVI, são várias traduções e é gostoso, e a gente
você que tem acesso ao celular, você pode pegar qualquer tradução. Então, lembre, né? Ore, pedindo que o Senhor ajude, que o Espírito Santo, né, te ajude a entender. Leia a passagem 2 vezes, a primeira, a segunda lentamente. Pense no significado, na situação que estava acontecendo e você vai responder 2 perguntinhas, né? O que aprendi desta passagem? O que aprendi desta passagem? Você vai colocar ali. Não é nenhuma prova, não é nenhum teste, mas é um exercício para você. Como que isso se aplica em mim, a mim? E aí você poderia acrescentar mais algumas perguntinhas que nós sugerimos, né? E que você... alguma promessa de Deus para mim nesse texto? Há um mandamento para eu cumprir? Há algum exemplo para mim seguir? Há algum pecado para me evitar? Então eu vou estar deixando, né? Hoje eu vou postar lá na nossa classe, no nosso grupo, essas perguntinhas, esse texto, né? Com as perguntinhas, com os passos para você estar fazendo. A gente vai se encontrar agora só daqui 2 domingos, né? No próximo domingo é o primeiro domingo do mês. Então, nós não temos a escola dominical, nós temos o culto com a ceia de manhã, né, online. E então, vocês vão ter 2 semanas para se esforçar primeiro. Não tenta, não. Eu sempre falo lá, né, que não é para a gente tentar. A gente vai se esforçar, pedir a direção de Deus, ler calmamente e responder essas perguntinhas. É um texto muito gostoso, muito conhecido, muito facinho, né? Que foram só 5 versículos e eu espero que você faça. Não vai ganhar ponto, né? Não vai ganhar estrelinha, mas você vai aprender de Jesus, vai aprender diretamente do Pai. E isso para a sua vida vai ser muito bom, vai ser gratificante, né? E mais uma vez eu falo para vocês, não se esqueçam do texto de Tiago, de Tiago 1, né? Que nós temos promessa, que se nós praticarmos a palavra, né? Nós vamos ser bem-sucedidos. Então, você possa estar entendendo isso, né? Compreendendo que você, estudando a palavra, você pondo a palavra em prática, você vai ser muito abençoado. Então, Deus te abençoe de coração. Eu espero que você se esforce e que você faça esse teste. Esse teste não, desculpa, eu falei que não era teste, né? Mas que você ponha essa teoria em prática nesse texto. Então, até a próxima. Beijão para vocês.